Bom, gente, já que no vídeo anterior eu falei da infeliz personagem chamada Roberto Freire, eu vou falar de novo agora nesse vídeo sobre ele para não ter que tocar mais nesse assunto desagradável, tá? Mas então, essa história eu já contei aqui, mas foi bem no início do canal, a maioria dos inscritos não assistiu, né? E também de quem possa não ser inscrito e vem assistir também não assistiu, né? Em 2002, eu lá com meus 32 anos de idade, né, eu apoiava o Ciro Gomes para presidente da República. Eu era afiliado ao PPS, Partido Popular Socialista, presidido pelo Roberto Freire, né? E o candidato do Partido Popular Socialista era o Ciro Ferreira Gomes, que eu naturalmente admirava. Hoje em dia eu detesto, mas na época eu admirava. E eu estava fazendo campanha para o Ciro Gomes, né? Bom, ao mesmo tempo, eu tinha um contato por e-mail com o Juca Kfouri, né? E a gente sempre trocava muito, né? Mas o Juca Kfouri lá em São Paulo, eu aqui no Rio de Janeiro, né? Teve um momento que eu propus para ele: Ô Juca, eu vou em São Paulo, a gente podia se encontrar para se conhecer pessoalmente? Ele, perfeitamente. Aí me deu o endereço lá da CBN, né? Na Central Brasileira de Notícias, onde ele tinha um programa no início da noite, né? A gente se encontra lá por volta de 5 da tarde. O programa dele começava às 6 horas, né? Beleza, marcamos. Eu tinha um outro amigo em São Paulo, né? Que era o Marcos Caetano. O Marcos Caetano também era um jornalista do futebol conhecido, né? Hoje ele mora nos Estados Unidos. Mas além disso, ele era executivo do Grupo Terra, né? E eu, já que ia encontrar com o Juca Kfouri no fim da tarde, início da noite, eu tentei ver se eu marcava com o Marcos Caetano de manhã, né? Bom, aí eu marquei com o Marcos Caetano às 10 da manhã, isso era uma terça-feira, né? O que eu fiz? Eu peguei meu ônibus na rodoviária, meia-noite, cheguei por volta de 6 da manhã em São Paulo, né? Aí eu me mandei lá para o bairro Pinheiros, né, onde era a sede do Terra. Encontrei com o Marcos Caetano. O Marcos Caetano, uma pessoa muito simpática, muito gentil, muito bacana, né? E quando eu saí do encontro com o Marcos Caetano, tinha uma banca de jornal e tinha uma revista Isto É. Dizia assim: pesquisa censos, Ciro ultrapassa Lula. Ou seja, eu comprei a revista para ler e estava dizendo que o Ciro Gomes tinha assumido o primeiro lugar na pesquisa, censos, e que o Lula estava em segundo e que os dois, segundo a pesquisa, disputariam o segundo turno. Bom, eu fiquei feliz porque eu fazia campanha para o Ciro Gomes em primeiro e tudo, né? E segui a vida, fui comer lá perto, comi um filé à parmegiana, né? Um bife à parmegiana com batata frita. Olha, gente, que delícia. Eu não esqueci o gosto até hoje, né? Sensacional, né? O pessoal de São Paulo manda muito bem na cozinha, né? E depois eu fui lá para a CBN, né? Para as organizações Globo, né? Cheguei mais cedo, cheguei antes das 4 da tarde, né? Porque eu tava com a agenda mais livre, então eu cheguei e fiquei lá na redação esperando o Juca Kfouri chegar, né? Aí eu tô na redação, né? Eu vejo uma moça que trabalhava lá na redação, uma jornalista, virar para um senhor negro, que deveria ser o chefe de redação, dizer assim: com esse sotaque paulista aqui mesmo, né? Chefe, apareceu aqui na Isto É uma pesquisa da Census que diz que o Ciro está na frente do Lula. A gente vai repercutir isso? Aí ele vira: não, não vamos repercutir nada, chega de botar azeitona na empada do Ciro. Bom, eu, como cirista que eu era na época, fiquei danado com aquilo. Logo depois o Juca Kfouri chegou, a gente bateu um papo, ele foi super educado comigo. Veja bem, eu nunca disse que o Juca Kfouri foi mal educado comigo, foi extremamente educado. Só que faltava um pouco do clima de afetividade que eu sentia lá nos e-mails, né? Mas foi super educado comigo, inclusive me convidou para participar da gravação da gravação não, o programa era ao vivo, participar do programa, assistir, eu participei e tal, né? Eu fiquei com aquilo na cabeça. Bom, um tempo depois, eu tinha aqui para Brasília
eu estava envolvido num projeto do INEP. O INEP é o órgão de pesquisas em educação do governo federal, né? E eu ia embarcar do Santos Dumont. Quando eu estava do Santos Dumont, quem é que tá lá andando no aeroporto de um lado para o outro com dois seguranças a tiracolo, fazendo de conta que é um manequim desfilando? O Roberto Freire, presidente do partido. Aí eu fiquei em dúvida, pô, será que eu conto pra ele o que aconteceu? Será que eu não conto e tal? Aí eu tomei coragem e fui, né? Senador, podia conversar com o senhor um minuto? Aí ele, pois não. Olha, outro dia eu estive em São Paulo e aconteceu isso, isso, isso. Eu contando que as organizações Globo tinham vetado, né? Repercutir a pesquisa que dava o Ciro em primeiro lugar, né? Eu pensei que ele ia dizer isso. Falei pra ele que era filiado ao partido dele, tudo, né? Eu pensei que ele ia dizer, mas rapaz, mas que coisa. Se a gente botar no ar, você confirma isso? Pensando que ia ser assim, né? E eu estaria disposto a confirmar, né? E aí ele vira, ah não, sabe que a mídia é assim mesmo. Eles boicotam, paciência, né? Ou seja, ele sequer estava engajado na eleição do Ciro Gomes. Sequer estava engajado, né? É... ou se estava, não pareceu nem um pouco, né? Ele simplesmente tratou a situação com descaso. Eu, como cirista que eu era na época, eu achei um absurdo, né? E hoje eu quero que o Ciro Ferreira Gomes se lasque, para não dizer outra palavra, né? Mas na época, como cirista, eu achei um absurdo. E ele, que era o presidente do partido do Ciro e que estava bancando a candidatura a presidente do Ciro, ele fez de conta que nada aconteceu. Esse é Roberto Freire. Para quem acha que é gente boa, grande político, figura notável, não. É esse serzinho medíocre que eu acabei de relatar para vocês. Gente, eu sou o Luiz Felipe Chateaubriand. Obrigado por assistir. A todos, a todas e a todos, né? A todos sim, tá? Porque é questão de respeito. Se a pessoa não quer ser feminino nem masculino, mas se dizer neutra, é todes. Queridos. Ricardo Feltrin, seu homofóbico, né? E a língua é algo vivo, que muda de acordo com as circunstâncias, não está no manual de gramática, tá? E obrigado a todas e a todos, como eu já disse, e por gentileza, like aqui no vídeo, se inscreva no canal e compartilhe.